Olá a todos, sejam bem-vindos. Mais um vídeo no canal. Vamos fazer aqui o update de alguns jogos que aconteceram desde o início do Mundial, no fundo. Houve alguns que eu tive a oportunidade de ver, outros que vou já dizer de antemão que não terei, que não tive essa possibilidade. Mas fazer aqui uma review daquilo que aconteceu nas primeiras partidas do Mundial 2026. Fazer uma consideração inicial relativamente a uma suspeita que eu criei e que eu falei, não necessariamente que eu tenha criado, mas que havia essa preocupação se realmente os jogos estariam efetivamente cheios ou se haveria bancadas vazias. E para já há que dizer que a moldura humana é considerável, é expressiva, e as bancadas têm estado de facto muito bem preenchidas, com um bom ambiente. Por isso há também que dar os parabéns, naturalmente, e as suspeitas ou as eventuais preocupações em relação a este assunto não se comprovam e tudo corre bem, estádios cheios, com adeptos. Quais adeptos? Isso pouco importa, pelo menos é a vida, acaba por ser um bocado esse o resultado. Acredito que nem todas as pessoas tenham a possibilidade de ir, mas o ambiente está de facto muito bom. Relativamente então aos encontros que eu vou aqui falar, começámos com o jogo do México contra a África do Sul. Um jogo que eu tive que eu estive a ver, estive a assistir, se bem que também tenho que dizer, não estive 100% atento, porque recebi malta em casa e não deu para perceber a 100% o que é que tinha acontecido neste encontro. Foi mais para fazer a festança do início da competição e menos para acompanhar, mas deu claramente para perceber que a África do Sul estava bastantes furos abaixo em relação à seleção mexicana, que jogava em casa. Fez-se história relativamente ao estádio Azteca, que recebe um jogo de abertura. México torna-se assim o único país a receber 3 edições de campeonatos do mundo, o que é notável, e ainda para mais naquele estádio emblemático que já recebeu tantos momentos inesquecíveis na história do futebol. Relativamente a esse jogo, eu acho que ficou bem claro que o México era superior, venceu bem. A África do Sul sempre demonstrou muitas fragilidades. Eu honestamente olho para a África do Sul, olhava com algum entusiasmo. Ainda faltam 2 jogos na fase de grupos e eles poderão mudar, mas eu tinha a sensação de que iriam surpreender, que iriam ser um país que pudesse surpreender. Relativamente ao México, um ataque muito interessante. Creio que a nível defensivo seja a sua área do terreno que pode mostrar maiores particularidades frágeis para o adversário aproveitar, mas neste primeiro encontro corresponder bem, bom ambiente e a vencer. Já agora também dizer que uma das mudanças deste Mundial é o facto de todos os jogadores estarem no centro do relvado a cantar o hino, e isso também acho que fica bem, e acho que torna o momento ainda mais emblemático, não havendo aqui grande distinção entre os jogadores que estão no banco e os jogadores que vão entrar no 11 titular. Acho que fica um momento bonito, e é um momento também que acaba por trazer, digamos que também, ou seja, para o jogador é memorável, não é? Estar naquele ambiente, dentro do estádio, não no banco de suplentes. Para a posteridade será um momento em que o jogador vai guardar com outra vai achá-lo mais especial do que provavelmente se estivesse no banco, como era feito anteriormente. Por isso, acho também que é uma mudança que faz sentido e que pode fazer sentido mudar para as restantes competições. O outro jogo seguinte foi a Coreia do Sul, República Checa. A Coreia do Sul venceu por 2 bolas a 1. Gerou-me algum desconforto inicial ver Son a jogar a ponta de lança, auxiliado por 2 extremos nos corredores. Eu acho sinceramente que faz mais sentido empurrar o Son para um dos corredores e utilizar um jogador que foi determinante, que foi o Yeonju-ho, jogador que eu acompanhei durante alguns encontros do Besiktas. Ele que chegou no mercado de inverno proveniente do Genk. Ele tinha algumas propostas da Premier League, acabou
por assinar pelo Besiktas até ao final da temporada, e foi um jogador muito importante para o Besiktas depois da saída de Tammy Abraham. Ele que entrou, fez o segundo golo, um bom gesto técnico, um cruzamento do lado direito, e ele antecipar-se ao central e empurrar para o fundo da baliza, defendida pelo guardião da Chequia. E eu acho honestamente que Ho ganhou aqui pontos para ser titular e empurrar Son para uma das linhas. E aí depois será a briga entre três extremos, já que Son vai ter a reserva de uma das alas, provavelmente jogando mais pelo corredor interior, pela meia esquerda ou meia direita, mas parece-me que Ho será um jogador importante para entrar. Eu que gosto particularmente dele. Ele é muito briguento, trabalha muito pela equipa e depois tem golo. Faz um final de temporada absolutamente fantástico, principalmente naqueles meses de janeiro, fevereiro, março, quando chega, que faz uma sequência de jogos a marcar, e eu acho que há que aproveitar esse momento por parte do treinador Hong Myung-bo. O outro jogo foi o Canadá-Bósnia. Esse eu não vi. Empata uma bola entre Canadá e Bósnia. A Bósnia que eu fiz o jogo em que eles venceram e que lhes deu acesso ao Mundial, eliminando a Itália. A Bósnia, que começou com Dzeko no banco, ele acabaria por não sair, e outro jogador que eu quero deixar aqui o destaque, Baraktarovic, entrou aos 74 minutos, mas parece-me que seja um jogador importante para entrar de início, para ajudar a seleção da Bósnia. Do lado do Canadá, tivemos Eustáquio a entrar já no final da partida, aos 90 mais 1. É uma equipa que, pelo menos, tendo empatado, estando a perder por 1-0, é um bom resultado para o Canadá, equipa que recebe este Mundial também na sua casa. Outro encontro foi de outro host, os Estados Unidos da América, que venceram categoricamente por 4-1 o Paraguai. Honestamente, eu não estava à espera de um resultado tão expressivo, também não vi este jogo. Grande destaque para Folarin Balogun, o avançado do Mónaco, que fez 2 golos no último quarto de hora da primeira parte. Balogun, que também tive a oportunidade de narrar alguns jogos do Mónaco, e parece-me um jogador muito determinante também para o jogo dos Estados Unidos da América, que acabou por começar com Timothy Weah no banco. Ricardo Pepi parece-me que será um elemento para entrar no decorrer da partida, e Balogun claramente um jogador responsável pela frente de ataque dos Estados Unidos da América. Pelo que eu li, deram sinais muito positivos, com uma intensidade vibrante, e que pode ser um Mundial interessante também para os Estados Unidos, jogando em casa. Aproveitou esta fase para evoluir com Pochettino, e parece-me uma equipa também a ter em conta. Não acredito que chegue assim tão longe quanto isso, mas esta vitória frente ao Paraguai acaba por deixar qualquer tipo de dúvida em relação aos norte-americanos. Outro jogo foi o Qatar-Suíça. O Qatar-Suíça também não vi. Fica a nota de que o Qatar não desiste, e ao minuto 90 mais 4 acabou por empatar contra a Suíça, que tinha marcado aos 17 minutos apenas de grande penalidade por Embolo, que por pouco não ia para este Mundial. Ele que ficou um pouco mais tempo em terreno suíço antes de partir para os Estados Unidos por questões de visto. Outro jogo, e este sim vou dar o maior destaque, Brasil-Marrocos. Este jogo eu vi por completo. Ontem às 23, o Brasil, que empatou uma bola frente a Marrocos. Não acho que seja um mau resultado para o Brasil, tendo em conta dois aspectos. O primeiro, jogo de abertura, jogo de pressão, jogo ainda de alguns ajustes por parte de Carlo Ancelotti, e também porque, e o segundo ponto, é que a seleção marroquina não é todo fraca. É uma seleção extremamente interessante, uma seleção que mantém um pouco o registro do Mundial de 2022, sendo que parece-me com maior maturidade a nível de jogo. Se antes, em 2022, era uma equipa muito aguerrida, com um bloco difícil de bater, neste encontro e neste Mundial apresenta-se também com essa nuance, uma equipa combativa, um meio campo também ele muito forte, mas muito mais refinado a nível técnico, e uma equipa também a nível de fio de jogo extremamente interessante. O destaque foi fundamentalmente para o centrocampista de 18 anos, Boadi. Boadi
que fez um jogo absolutamente fantástico e não se enganem pelas estatísticas que vão surgindo, porque ele parece que fez um jogo mediano, mas ele esteve em todo lado e foi claramente o melhor jogador do encontro, na minha opinião. Um jogador muito inteligente, muito elegante, que sabe em qualquer momento, seja a nível defensivo como ofensivo, sabe o que fazer com a bola. Boadi tem tudo para ser uma das estrelas deste Mundial. E é engraçado e interessante e uma sensação até agridoce, digamos, porque sobre Boadi eu já falo durante toda a temporada. Mas com isto eu não quero dizer também que, de alguma maneira, as pessoas devem ouvir as minhas opiniões e aquilo que eu penso sobre os jogadores. Mas durante a temporada inteira, em todos os jogos que eu narrei do Lille, eu fiz questão de destacar Boadi pela sua qualidade, é muito jovem, ele estreou-se bem cedo no futebol profissional, portanto dava para perceber por todos, não necessariamente por mim, eu não estava a ver nada de especial que outros não tinham visto, mas a temporada que ele faz no Lille em 2025-2026 dava para perceber que entrava nesta fase da temporada como um patrão do meio campo de que seleção fosse. Claro que ele ainda estava na dúvida, ainda havia a possibilidade de ele representar a seleção francesa, mas escolheu e optou por jogar pela seleção marroquina. Claro que na francesa seria mais difícil, mas na marroquina não havia dúvidas. Ele ia ser claramente o patrão e o jogador elementar e central nesta seleção de Marrocos. Ora, sobre essa questão de eu falar, e parece que era difícil ouvirem-me, eu percebo, eu não faço assim tantos jogos de grandes equipas, das melhores equipas de todos os campeonatos. Espero eu lá chegar um dia. Vou fazendo jogos de classe média alta dos campeonatos da Sport TV, mas Boadi tive a felicidade de acompanhar em vários jogos do Lille e fui falando muito sobre ele. Mas é o sinal de que, por muito que uma pessoa grite e berre o nome de um jogador quando faz um golo ou uma grande exibição, se poucas pessoas estiverem a ouvir, a acompanhar esse jogo, será difícil para o profissional mostrar a sua opinião e aquilo que vai falando sobre determinados jogadores. De qualquer das maneiras, fico muito feliz por ter recebido mensagens, algumas mensagens, a dizerem-me que se lembravam de eu ter elogiado Boadi durante a temporada e que eu já tinha referido que era de facto um jogador. Eu até nem gosto assim tanto de quando os jornalistas e as pessoas que estão no meio fazem estes disclaimers de eu já falei deste jogador em 2013, em 2014, a dizer que era um ótimo jogador e só agora é que... Mas se calhar acabo por fazê-lo desta maneira. Espero que não me interpretem assim, mas Boadi estava na cara de que ia ser um jogador importantíssimo para a seleção marroquina e merece todo o destaque, merece toda a relevância que estão a dar. Relativamente ao jogo em si, eu acho que o Brasil esteve completamente perdido nos primeiros 25 minutos, foi tentando equilibrar, acaba por chegar até ao golo, mas na segunda parte foi uma equipa superior em relação a Marrocos e esteve mais perto do golo. Danilo foi preciso a dizer que nestas competições as oportunidades que surjam têm que ser tem que resultar em golo. Igor Tiago teve ali uma oportunidade em que não conseguiu finalizar e parecia fácil. Rafinha completamente apagado, Vinícius Júnior a espaços, a tentar pegar demasiado no jogo, a tentar fintar em zonas em que não é suposto fintar e tomar decisões daquelas muito ou quase perto da linha de meio campo. Creio que Vinícius Júnior é importante, é no último terço e ele tentou arriscar demasiado antes e perdeu uma série de bolas. Casemiro fez uma péssima partida, na minha opinião. Fabinho veio equilibrar e veio dar toda a robustez ao meio campo que o Brasil precisa. Ibanhas, creio que acabou por sair ao intervalo e quem tem que prestar justificações em relação à prestação de Ibanhas é mesmo Carlo Ancelotti, que o colocou no corredor direito, tendo em conta que perdeu ali uma peça por lesão no início desta competição e optou por não jogar com o experiente Danilo. Danilo que entra ao intervalo e faz um jogo absolutamente tranquilo e importante, assim como o lateral Douglas Santos, que fez um belíssimo encontro, apesar de não ser o jogador mais cotado a nível teórico, são jogadores que cumprem, e Danilo, para além de uma alteração a nível tático, em que Ibanhas era o jogador que dava a largura no lado direito à seleção brasileira, com Danilo jogava mais na meia direita a fazer mais ligação com o corredor central. Por isso Ibanhas, eu continuo a dizer que Ibanhas deve ser titular,
mas não necessariamente no corredor. Ou melhor, se for titular, deve ser no corredor central. Eu percebo que Marquinhos e Gabriel Magalhães são dois centrais com grande cotação, mas Ibanhas, se tiver oportunidades, deve ser no corredor central, senão, se ficar na linha, irá ser queimado. Outro jogo que eu vi apenas a primeira parte, Haiti-Escócia, bom jogo da seleção haitiana, destaque para Ben Gannon Doak, o extremo direito, o extremo de 20 anos que atua no Bournemouth, ele que ainda tem uma cláusula de eventual recompra por parte do Liverpool, um jogador muito rápido, tecnicamente muito evoluído, um jogador que vai dar dor de cabeça a quem quer que apanhe pela frente. Acho que é, honestamente, um jogador que entrou bem no Mundial e vai fazer a diferença, ainda para mais no sistema como joga a seleção escocesa, com dois homens na frente, Shankland, homem de área, sai para apoio, mas é um jogador de finalização, e Che Adams também a fazer companhia. Um bocadinho do que acontece no Hearts, com Cláudio Braga e Shankland. Só deixar esta nota, estava a ver o jogo ontem, Lawrence Shankland já não joga no Hearts, já assinou pelo Rangers. Outro jogo que eu fiquei feliz, honestamente, apesar de não ter nada contra a Turquia, a Austrália ter vencido por 2 bolas a 0, parece-me ser um bom resultado também para a Austrália, que é uma seleção que nutre algum carinho. Golos de Nestori Iracunda, que festejou exatamente como Tim Cahill noutro Mundial, e Connor Metcalfe, o jogador do St. Pauli, que acabou por fazer o 2-0, fechando assim o marcador desta partida. Hoje teremos outros 2 jogos, pelo menos até à meia-noite, já que não, provavelmente, como trabalho na segunda-feira, não vou acompanhar mais, mas temos Alemanha, Curaçao e Países Baixos, Japão, 2 bons jogos para acompanhar na Sport TV. Hoje, Alemanha, Curaçao, já estou vestido a rigor, por isso finalizar este vídeo agradecendo a companhia, deixem o vosso like, sigam o canal, voltamos em breve para continuar a fazer a análise dos vários jogos do Mundial 2026. Obrigado pela companhia, obrigado por estarem desse lado e até à próxima.